Lucas 2, Lucas 2, 25. 25. Y aquí E había en Jerusalén aqui un hombre llamado havia em Simeón. Jerusalém um homem chamado Este Simeão. hombre justo y Este piadoso homem justo e piedoso esperaba la consolación esperava a de Israel. consolação de Israel. Y el Espíritu Santo E estaba o Espírito sobre él. Santo estava sobre ele. Y el Espíritu Santo estaba E o sobre él. Espírito Santo estava sobre ele. Y le había sido revelado Ele por el tinha sido Espíritu Santo. revelado pelo Espírito Mira Santo. cómo en ese Olha tiempo como nesse tempo se movió se moveu en medio de Israel no meio de Israel, al aparecerle Gabriel ao a María. aparecer Gabriel, aparecendo El cual a hermano Maria, Branham dice que que o es el irmão Espíritu Branham Santo. diz que é o Espírito Santo, Estaba estava pueblo. entre o povo. y E quizás las personas no se talvez daban as cuenta pessoas não se dessem conta, não que había algo soubessem dentro de que ellos tinha algo, tinha alguma coisa, algo despertava dentro deles que esse despertava por esse ver desejo profundo por ver cumprimento dessa o escritura. cumprimento dessa Algo escritura. estava passando Algo estava no coração dos acontecendo seres no humanos coração allí, dos seres nesse humanos tempo. aí durante esse tempo ou nesse Unos tempo. Uns para recibir el cumplimiento para de esa receber o escritura. cumprimento dessa escritura. Otros Outros para combatirla. para Porque lo combatê-lo. primero que hizo, Porque a primeira coisa que se Herodes fez, que Herodes fez, ¿dónde foi está el niño para onde é que buscá-lo está e a criança para buscá-lo e era adorá-lo? para matarlo? E era para matá-lo. Habían Haviam influencias. duas Uma da influências, sexta dimensão e uma uma da da sexta dimensão e quinta outra dimensão. da quinta dimensão, Obrando para obrando, operando, una para uma para recibir el cumplimiento de esa receber escritura, o cumprimento dessa escritura, obrando en el corazón, operando, en el alma obrando no coração, pessoas, na alma das como pessoas, estava obrando allí e com como Simeão. estava, tal como estava obrando, Se lhe havia trabalhando sido aí com revelado a Simeão. Simeão. Se foi revelado E a a Simeão revelação e a vem de revelação parte de vem Deus. da parte a favor de Deus, Y el que la da es el e Espíritu aquele Santo. que a dá é o Aí vem o Espírito Espírito Santo Santo quem a dá, obrando e aí se vê o Espírito Santo en operando Simeão. em Simeão, Y él quizás no e ele talvez não sabía não como soubesse como era, como acontecia, porque él estaba esperando la ele consolación de estava Israel. esperando a consolação de Nadie lhe disse Israel. nada. Ninguém lhe falou Como nada. sabia que esse E niño como é que era ele sabia que el que essa cumpría la criança escritura? era a que cumpria ou Quando tu cumpriria a conheces as escritura? escrituras e las Quando tu desmenuzas, conheces as escrituras e ves uma obra as tão grande e desmiúças tão e tu gloriosa vê que uma Deus obra levou tão a grande, cabo, tão grandiosa que Deus tu lês as realizou, escrituras e tu lês as escrituras pero si te detienes y mas ves se allí tu paras um lo que pouco e Deus estava vês llevando aí a o que é cabo que Deus estava realizando, nesse fazendo momentito allí, nesse momentinho aí con Simeón, com Simeão, solamente por él somente por ele decir que vieron sus ojos dizer la salvación de que seus Israel, olhos viram a salvação consolação. de Israel, a consolação, só em Diz de dizer Israel. isso, diz que de Israel, a consolação de Israel, él esperaba la consolación ele de Israel. esperava a consolação de Israel. Y E esse avivamiento que el hermano esse Branham avivamento que o irmão Branham que a igreja diz iba que a a estar igreja iria recebendo, estar recebendo, dice, la cual es el cumplimiento a de la qual escritura é o cumprimento da Escritura, ou que é o para los cumprimento da escolhidos de Escritura Deus. para os escolhidos de Deus. Tú sientes algo Tu sentes algo que Deus entonces te que empieza Deus a revelar. então começa a te revelar, quando tu Deus, vienes e a quando ver, tu vens ver ou perceber, Mis ojos han visto meus olhos viram la consolación, la salvación a de Israel, consolação, tanto de a Israel celestial como salvação de de Israel Israel, terrenal. tanto do Israel celestial quanto do Israel escolhido de Deus, terreno, diz, e o pero escolhido de Deus ¿Qué diz, me hace mas o que é que sentir-me me assim? faz me sentir assim, desse jeito? Estamos poniéndolo Estamos solamente colocando como só assim uma como pessoa allí, Simeão. uma pessoa aí, com uma pessoa só, Esse Simeão. pequeno detallito Esse allí. pequeno detalhezinho Lo aí que com é a Simeão. revelação dada O que por é el a Espírito revelação dada pelo Espírito Santo. Ni siquiera Nem esse sequer bebê lhe dijo, esse "Eu bebê soy". lhe disse, eu sou eu. Y ya él pudo E ele já identificar quién pôde identificar Mira que quem revelación era. Olha Deus que lhe deu a revelação Deus deu aí para Simeão.
Ahora, esa es una labor Agora, esse é um labor, um trabalho Espírito Santo em do cada Espírito indivíduo. Santo em cada indivíduo, em cada pessoa. Mira cómo hoy Olhe como hoje Dios está llevando a cabo ese Deus está programa realizando, fazendo esse de programa cumplimiento de las do Escrituras. cumprimento das Escrituras. Y cuando E Dios empieza a quando cumplir Deus esas começa a escrituras cumprir essas Escrituras que Él había dicho, que Ele tinha falado, que este Espíritu Santo que que este tenemos se haría Espírito carne, Santo que temos se faria carne, y entonces lo coronaríamos e como então Rey de Reyes y Señor de coroaríamos como Señores. Rei de Reis e Senhor de Lo Senhores. que O que todo eso se resume tudo en isso se resume, el cumplimiento se resume no de las cumprimento das Escrituras, tudo isso. la presencia del cumplimiento A de las presença do Escrituras cumprimento das Escrituras es poder verlas, é poder vê-las, creerlas, crer nelas, identificar esas Escrituras. identificar essas E aí viene Escrituras el e aí avivamiento en la vem pessoa. o avivamento na pessoa. Es algo que para É explicarlo, algo que, para explicar isso, quizás cada individuo talvez cada lo pudiera hacer indivíduo de cierta pudesse forma. fazer de uma certa Es forma. lo que ocurre O que acontece Deus te revela algo. quando Deus te revela Aqui algo a ou Simeão, revela algo para ti. Aqui, a Simeão diz, e este homem justo e piedoso este homem esperava a justo e consolação piedoso de Israel. esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre havia ele. sido revelado Ele tinha por el sido Espírito revelado pelo Espírito Santo. Vê Vê que não veria a morte, que não veria a morte al antes ungido del que Senhor. visse o ungido Por isso do ele Senhor. Por sempre isso, me dizia, ele sempre me dizia: Se te perguntam se te perguntarem el por qué habla o porquê tu del falas Mesías, do porque Messias, a ellos tú le porque dices a Mesías, eles piensa tu lhe que dizes, tu falas assim, que ele está Messias, e referindo a pensas Jesus. que ele está se referindo a Jesus. dile que Mesías Diz que significa el Messias ungido, significa o con el ungido, Espírito Santo, com o con el Espírito Espírito del Santo, Señor. com o Espírito Uma do pessoa Senhor. ungida. Uma pessoa ungida. Eso es el Mesías. Isso é o Messias. Y movido por el Espíritu, E vino al movido pelo templo, Espírito, vea, lo llevó. foi ao templo, vejam, o levou. Y cuando los padres del niño E lo quando trajeron al os pais templo da para hacer criança o conforme al rito trouxeram de la ley, para o templo ele para tomou em fazer seus conforme braços o ritual e da lei, bendijo a ele o Deus, tomou em seus dizendo, braços e "Agora, abençoou a Senhor, Deus, despide dizendo: tu agora, siervo em Senhor, paz, despede o teu servo em conforme paz, a tu palavra, conforme a tua porque han visto palavra, mis ojos tu porque meus salvação, olhos viram a tua la qual has salvação, preparado em a presencia qual de tu todos os preparaste pueblos, na luz presença para de a todos os revelação de los povos, gentiles, luz para a a los revelação dos gentiles, gentios, e glória de tu dos povo Israel. gentios e glória do teu povo Israel. E E para a José e glória sua do madre teu povo estavam Israel. maravilhados José e de tudo o que se sua mãe dizia estavam dele. maravilhados de tudo que se falava Agora, mira, dele. como Agora, para olhem como Simeão foi uma para gran Simeão bendición, foi uma grande bênção, poder por revelación poder identificar por revelação identificar Messias, ao ungido, aún o desde que Messias, era bebê. mesmo que ele, ainda que ele fosse um bebê, desde que ele fosse um bebê, lo que el hermano mesmo ele Branham sendo habla bebê. E o que o irmão Branham fala de ese jinete del caballo desse blanco, cavaleiro do cavalo branco, que seria a palavra que seria a pura, palavra pura, encarnada en un hombre. encarnada em um homem. Cuando las personas leen Quando eso as pessoas leem isso y lo han leído, e o têm lido ou E vêm e leram dizem, e "Pero veem e es que isso é dizem, algo mas isso é demasiado porque isso é muito- algo, isso é muito, palavras são palavras, demasiado isso é después demais, vamos a isso é decir, muito demais, isso é demais, muito grandes. pero vean lo que Mas Dios vejam o que Deus llama grande, chama de grande, los hombres os homens lo llaman necio. o chamam E de lo que loucura, el e hombre aquilo que o llama homem grande, chama Deus de grande, Deus llama necio. O sea chama que de loucura. Ou seja, ven essa que escritura, veem dice, essa escritura e dice, dizem, "Pero mas quando nuestro Señor quando aparezca nosso sobre la Senhor tierra, aparecer sobre a vendrá terra, sobre ou um apareça caballo sobre a branco terra, como ele la virá nieve, como y um será cavalo, completamente sobre um cavalo Manuel. branco como a La neve, palavra será de Deus completamente encarnada em um Emanuel, a homem. palavra de Deus encarnada Pero em um miren, homem. Mas el olhem, cumplimiento de o cumprimento da escritura y de esa da palabra Escritura e dessa palavra es é la vivificación a vivificação sendo cumplida, sendo cumprida en un ser humano. em um ser humano. Es la escritura É a Escritura sendo cumplida, sendo materializada cumprida, materializada en un miembro em um membro del cuerpo místico de do Cristo. corpo místico de Cristo. Vamos a ver si lo explicamos. Vamos ver se nós lo explicamos digo más desmenuzado. mais desmiuçada a explicação, mais desmiuçada. Vamos ver se a gente consegue explicar.
Vamos a tomar un Vamos ejemplo. vamos pegar um exemplo. Yo voy a venir Eu vou vir, vou chegar y voy a e vou cerrar ese lugar fechar esse local, ou que se lugar preparou, que e vou a se buscar preparou, uma porta e eu vou e la buscar vou a uma colocar porta e vou colocar aí nesse lugar. mientras es palabra y no está la Enquanto é puerta palavra e colocada, a porta não está ou estiver Pois é uma colocada, promessa que eu pois hice, é uma promessa vou a que eu colocar fiz. essa- Eu vou uma- colocar algo que vou esse algo é colocar uma algo porta aí. Esse algo é uma tangível, porta tangível, palpável. pero estoy hablando, está en Mas eu letra. estou falando, está em E la voy a letra. colocar aí para E eu vou cerrar esse colocar aí para fechar esse Compro buraco. la puerta. Eu compro a E la porta pongo. e a ponho. Ya esa palabra que hablé Essa palavra que eu viene a falei ser já se cumprida torna, en vem eso que ser estoy cumprida colocando ahí nisso que tangible. eu estou colocando aí, tangível, palpável. ¿Ves? Vê? Y viene a ser E la torna-se a puerta, porta, el todo vem de ser esa o escritura. todo dessa escritura. ¿Ves? Vê? Viene a ser Vem ser lo que cumple o que cumpre y abarca e todo abarca, lo que yo hablé. abrange tudo aquilo que eu Que eu falei. iba colocar essa Que porta. eu iria colocar essa Isso viene a ser o porta. cumprimento Isso dessa vem ser o escritura. cumprimento dessa E assim escritura. é, com essa página E é assim com essa 256, página 256 que, vamos dizer sido de gran bendición tem para os sido de escolhidos, grande pero bênção para para os muitos ha escolhidos, sido mas de para tropeço. muitos Pero tem es algo sido tan de tropeço, sencillo mas é algo tão lo simples buscan que o buscam en el cumplimiento no que sea de una cumprimento forma que seja assim, o buscam um apoteósica cumprimento que ou seja por de uma allá, forma apoteótica fora de ou para da lá, mente assim, humana, fora da mente e que é humana algo ou que além da mente humana, e tiene que que é ser algo que místico, tem que ser místico, porque algo místico, porque para él cumplir para ele cumprir esa promesa essa promessa tiene tem que ser en carne. em carne. No puede Não pode, Dios cumplir Deus não pode cumprir um ministério que va a operar que vai operar ou trabalhar fora, que no fuera a que través de não carne seja humana. fora, que não Siempre ha seja sido de esa através manera. de carne humana. Sempre como foi assim. Mas como Dios es en morfe, Deus va é cambiando de morfe, máscara. é em morfe, vai se lleva mudando el de mensajero. máscara, ele leva o mensageiro, El que estuvo en medio aquele del que pueblo, esteve no meio do povo, trayendo ou que esteve no meio do todo povo, esse nos mensaje trazendo toda essa mensagem mostrando-nos como e nos seria, mostrando como em base seria, à com base ou baseado precursão na que precursão tuvo ou el anunciação reverendo que William Branham teve como ou que precursor fez de o la segunda reverendo venida del Señor. William Branham como precursor da mostrou segunda como vinda seria do esse Senhor, nos cumprimento. mostrou como seria esse cumprimento. Y él se nos fue. E ele foi embora, partiu, E se nos foi. Los que estaban E agarrados, aqueles que estavam agarrados, no de quién era não de quem el que estaba en él, era porque aquele que estava nele, algo porque isso é algo que solamente esse grupo, que só esse el grupo, cual o qual estaria esperando a sua vinda, porque ele vem para aqueles que o estão esperando. Se uma pessoa não está esperando por alguém, como é que ele vai se preparar para recebê-la? Não vai se preparar, pelo contrário. A pessoa pode chegar e que a família toda estava esperando, e quando ele chegar, quem menos vai lhe dar atenção é ela, essa pessoa. E às vezes tem que tirar ele assim a ponta perto do quarto para que vá saudar na sala, porque ele não quer receber essa pessoa que chegou. Falando assim, familiarmente, não te tranques no quarto que chegou fulano. Não, não quero saudar ninguém. Mas se ele vem para minha casa me visitar e tu fazes parte, tu tens que sair para recebê-lo. Não quero, e se tranca. Vê, chegou, trouxe os biscoitos, trouxe os docinhos, trouxe umas boas notícias. Bom, aqueles que estão aqui são as que estão a passagem para ir comigo em uma viagem que eu os vou levar. E foi embora, partiram. Partiu. E lá que ele sai porque estava de ouvido na porta e certamente escutou umas coisas assim sobre viagem, sobre passagem, não sei o que mais ele escutou, essas palavras, e aí certamente trocou-se todos os bonequinhos porque não estava escutando como teria que escutar. E quando ele sai, o que é que este veio fazer aqui? Já o botaram daqui, já o colocaram para fora daqui porque já podem tangiversar. Não, é que ele trouxe uma passagem para nós. E o meu? Vocês, eu suponho que tenham deixado a passagem aí, porque eu sou da família. Ele foi para outra casa e já estão, as passagens já estão contadas e tu ficaste sem passagem. Assim mesmo acontece com as virgens insensatas. Elas não estão esperando o noivo que venga, que ele venha. Pelo contrário, quando
Elas vão buscar procurando azeite, veio o esposo e as levou. E quando elas voltam, regressam de volta, o Senhor abre-nos, Senhor. Agora, todas essas coisas, quando elas são faladas, assim, de uma forma comum, normal, nós podemos ir vendo cada vez mais e mais esse quadro da vinda e cumprimento daquilo que o reverendo, o que o irmão Branham falou e que o nosso irmão William falou. E quando a pessoa pode ver o cumprimento dessa escritura na forma que Deus a está cumprindo, bem melhor a pessoa se regozija e dá graças a Deus que não fez isso complicado, que o fez simples e que o fez de uma forma comum, normal do povo. Agora, como nós falávamos faz uns dias, eu não sei se foi contigo, que se uma pessoa que descia, nós vinhamos de compra, se uma pessoa não entende ou não crê o que Deus está fazendo hoje, e fica falando, e fica criticando, blasfemando, a pessoa mesmo se pergunta, o que essa pessoa tira de bom, que benefício ela tira de bom para a sua vida, o que ela obtém ficar falando contra de algo que ela não entende, ou que ela não crê. Pelo menos, se é um pouco melhor, se é um pouquinho mais negociante, sabe negociar, faz como Gamaliel. Olha, vem para cá, para não dar as costas. Vamos fazer como Gamaliel aqui. Olha, o que Gamaliel falou? Espera, vamos fazer uma coisa aqui. Se isto não é de Deus, isso vai se desvanecer, desaparecer. Não fique amargando a tua vida, te amargurando. Por que tu vais te amargurar? Tirando tempo para buscar, para combater e ficar criticando. O que é que tu tiras com isso? O que é que tu produzes com isso? Vai ficar mais amargo. Agora, se for de Deus, olha, tu tens uma vantagem, que mesmo que tu não crestes no princípio, mas pelo menos tu tens essa posição de que tu não foste um desses que o diabo usou para combater isso que Deus estava cumprindo. Se é de Deus, nada o vai deter, parar. Nada, nem teus comentários, nem o que tu digas, nem o que tu ponhas, coloques. O que te faz isso ser mais grande, maior? Pelo contrário, o que tu estás fazendo é que tu estás te identificando como aqueles que no tempo de Moisés e de Jesus combateram o programa divino. Tu estás te identificando como um incrédulo, como um Datã, Coré e Abirã, como um Judas de lá, que se pôs, faz tempo que te vinha te dizendo, não, que Benja é Judas, que Miguel é Judas, faz tempo isso. Vem dizendo isso. Todos esses que apontam. Uma vez, Miguel, nós estávamos no avião, nós estávamos falando disso, e o irmão William disse, olha, aqui quando tu dizes que aquele é Judas, essa pessoa mesmo está se identificando como isso, ou igual a isso. E também não podem ver que o único que tem a autoridade de Deus para fazer a segregação, a separação entre o correto e o errado, em dizer, tu és Judas e este não é Judas, é o anjo, diz o irmão Branham no livro de citações. Ele é quem unicamente sabe dizer o que é correto e o que é errado. Só ele, se tu te colocas ou te posicionas na posição desses ministérios e ficar dizendo, isto aqui é falso, isso é verdadeiro, eu tenho verdadeiro, isso é falso, a pergunta que haveria de fazer é, e tu tens os ministérios de Moisés e Elias? Não. Então tu estás te colocando na posição de um profeta e dispensacional. E aí sim que tu estás te metendo numa posição que não te cabe, não te pertence. Portanto, quem unicamente pode fazer essa segregação e essa separação é o anjo do Senhor, diz o irmão Branham. São os ministérios de Moisés e Elias. São Mateus capítulo 13, nos mostra aí a parábola. Agora, falamos, o que é que tu ganhas, tu tiras com falar, ficar falando? Que benefício te dá para ti se tu dizes que tu estás esperando a fé de rápido, tu estás esperando ser transformado? Isso não vai te ajudar em nada, em coisa alguma. Pelo contrário, vais acumular juízo sobre ti.
Porque lá lhe foi perdoado, diz Jesus. Uma blasfêmia contra o Filho do Homem lhe será perdoado, ou te será perdoado, mas contra o Espírito Santo diz que não lhe será perdoado nem nesse século, nem no vindouro, no que vem, porque o Espírito Santo diz que estará em carne. E diz que se repetiria os dias de Ananias e Safira. E os dias dos apóstolos, dias apostólicos, estariam de novo no meio da igreja. E o que é que estava acontecendo no dia dos apóstolos? Nesse dia era o Espírito Santo obrando no meio dos apóstolos. Agora, se lá foi assim, aconteceu assim, quanto mais nesta dispensação do reino? Quando ele falava de que a porta da dispensação da graça iria se fechar, que estava por se fechar ou fechando, e que estava por se fechar, e que se você não fez, vamos dar uma oportunidade para que venha aos pés de Cristo e receba Cristo como seu Salvador. Lave seus pecados no sangue, seja batizado. E todas essas coisas. Fazia chamadas. Lhes dava oportunidade para as pessoas virem aos pés de Cristo. A porta da dispensação da graça estava aberta. Consequentemente, não estava a dispensação do reino, não estava aberta. Enquanto no tocante ao começo daquilo que continha a dispensação do reino, porque se estava no entrelaçamento dispensacional, mas aqui estava funcionando em função, era a dispensação da graça. Era como em uma corrida, iam aí, indo, e quando se chegou já na parte final da dispensação da graça, estava se entrelaçando-se com a dispensação do reino, mas vejam vocês que nesse entrelaçamento é onde unicamente pode haver ou existir um mensageiro de uma era e um mensageiro de outra era, vamos colocar como o primeiro como era, juntos. E se aparecem dois mensageiros dispensacionais, porque não pode haver dois mensageiros para uma mesma era, pois então, um pertence a uma dispensação e o outro pertence a outra dispensação. Tu não podes tomar, pegar e dizer, não, para um mensageiro dispensacional passaram 2000 anos. Tem que passar 2000 anos. Faz pouco tempo eu esteve lendo, talvez vamos pôr nesses dias uma mensagem onde ele fala que a única coisa que pode ocorrer que dois mensageiros estejam ao mesmo tempo é que um pertence a uma era e o outro a outra era. E se for dispensacional, pois então um pertence a uma dispensação e o outro a outra dispensação. Agora, houve dois que se encontraram. Vejam o exemplo Elias e Eliseu. E também em Adão com Sete, mas pertenciam a diferentes dispensações. Este aqui fala também, este aqui é porque Deus não envia dois profetas maiores ao mesmo tempo. Para uma era não envia dois, senão que envia um. Um só é o mensageiro dessa era. E para uma dispensação também envia só um. E se alguma vez existirem dois profetas ao mesmo tempo na terra, um pertence a uma era e o outro pertence a outra era. Ou um pertence a uma era e o outro pertence a outra dispensação. É um mensageiro dispensacional. Essa é a trajetória do ministério do Senhor. Depois vamos buscar o tema direito para pôr de novo os seus dados, as informações desse tema. E vejam como
Aí é que se cumpre o que este foi a trajetória do ministério do Senhor Jesus Cristo, 27 de abril de 97 em San Lucas, Guatemala, Zacatepec, Guatemala. Agora vejam como, quando ele se foi, partiu, então vem ver, ou veem isso do ângulo de que não, é que ele tem que regressar, voltar. Porém, vejam vocês que eles não olham essa parte de que quando Deus vai operar o ministério, trabalhar o ministério, tem que sempre ser em um véu de carne. Não pode ser em um corpo glorificado. E olhem, a coluna de fogo, quando ela desceu no tabernáculo de Moisés, foi no meio dos dois querubins. Quando ela desceu no templo de Salomão, foi no meio dos dois querubins. Mas vejam vocês que no tempo do irmão Branham, não se cumpriu a visão da carpa da tenda. Diz que tem uma coisa, diz ele, que ainda não se cumpriu. No tempo do nosso irmão William, ele foi o que mais próximo, quem mais próximo esteve, e ele tentou de puxar isso para o seu lado para que se cumpra, porque até mesmo ele chegou até ter carpa, ter tendas, como o irmão Branham chegou a ter quartinho. Porém, aquela que o reverendo William Branham viu, nem sequer a estreou, nem pregou, e quando ele fez isso, fez de costas para ela, que foi aquela saudação que ele deu para os trabalhadores e ainda não estava dedicado ou dedicada, e ele foi tão cavalheiresco que tem coisas que depois eu vou lhes dizer, vou lhes falar o porquê era aí, e ele ficou de costas. E ele estava se preparando para que ele pregasse para o auditório, e ele mexeu tudo aí, trocou tudo para que acontecesse tal como aconteceu, ou como ficou. Leiam essas palavrazinhas que ele falou aí. Agora, a coluna de fogo, onde foi que o reverendo William Branham viu descer ou descendo em uma grande carpa catedral? Se ele a viu descendo aí, obrigatoriamente, tinham que estar os dois querubins, tinham que estar os dois ministérios, porque é onde unicamente a coluna de fogo desce. Só aí. Não pode descer em nenhuma outra dispensação que não tenha esses ministérios. Se lá ela desceu no tabernáculo e no templo, tabernáculo de Moisés e templo de Salomão, com essa construção desses dois querubins de ouro e a construção dos querubins de ouro, e em adição, os dois querubins de madeira de oliveira cobertos, forrados com ouro, desceu aí, a coluna de fogo desceu aí, sendo isso tipo e figura daquilo que está no céu. Quanto mais ou muito mais quando esses tipos e figuras celestiais que foram mostrados nesses templos e tabernáculos, quanto mais quando se fazem carne. O céu está em silêncio. Se está em silêncio e não existe adoração, não há adoração, não está o ser para ser adorado. Onde você adora hoje é grande. Esse é o eu sou, o eu sou, de quem é a essência, e ele é a essência. Por isso ele escreve aí o ser, eu serei, e põe ser, o ser. Isso é o que o povo tem. E já não são as línguas repartidas, já é do seu ser. Amém, Senhor. Ou seja, já é Ele. É a essência dele em você e em mim.
Ou seja, isso é grande. É o que Deus está fazendo hoje. Vai muito mais além de qualquer coisa, outra coisa, porque estamos falando dele. E ele é tudo. Ele abrange, abarca tudo. Se por ele foram criadas todas as coisas. Olhe, por ele, todas as coisas são feitas por ele também. E se foram feitas todas as coisas, não nos dará junto com ele. Como diz? Como é que se fala? Todas as coisas. Busca essa escritura. Não nos dará também todas as coisas. O que são todas as coisas? Não as enumere, porque são todas as coisas. Não enumere elas. Vais ficar enumerando se o que tu tens que dizer é todas. Todas as coisas. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, senão que o entregou por todos nós, como não nos dará também junto com ele todas as coisas? Nos dará com quem? Com ele. Porque é ele que está conosco. É esse ser. É por isso que quando o irmão Branham vê isso aí e diz, espera um pouquinho, por que lá? E aí ele começa a lhe perguntar, vejam, o anjo lhe fala, não está escrito na Escritura. Quando tu ores, entra na tua câmara secreta, e aquele ora a teu pai em segredo, e aquele que te ouve em segredo te recompensará em público ou publicamente. Não seria um espetáculo público, não daria pé para que ninguém imitasse. Mas uma coisa grande não daria vez para que ninguém imitasse. Se o povo, uma coisa grande, se o povo já conhece o que nós falamos no princípio, se colocam tal como Simeão, eles sabem, porque os seus olhos viram a salvação de Israel. Quando ele desce aí, e ele vê, ele ouve. Tem-se um tempo, há um tempo que não se determina, não se mede, no qual ele esteve acompanhando com o anjo esse ministério. E esteve vendo como estava sendo feito, porque lembre-se que o irmão Branham e o anjo não desceram para começarem os milagres, já estavam acontecendo os milagres, já estavam sendo feitos, realizados. Quando ele desce e vê, e logo em seguida ele diz, tu te lembras do nome que tu procuravas quando tu sonhaste sobre a visão? Que nome mais grande e mais glorioso é o nome eterno de Deus? E se ele desce, pois tem que vir com o seu nome. Onde estava o nome? No tabernáculo e templo de Salomão, no lugar santíssimo. E aqui estava colocado santidade a Jeová, santidade a YHWH. Estava na mente, no entendimento, no coração de cada escolhido, representado nesse sumo sacerdote lá. Ter o conhecimento desse nome é ver essa manifestação sendo realizada pelo Senhor no cumprimento da visão da carpa da tenda. O que ele viu lá, ouviu, claro que o tinha que guardar, porque o sétimo selo era em secreto, um segredo, e ainda havia movimento, havia atividade no céu, não se podia dizer nada, falar nada. Houve silêncio no céu quando acontece, e depois disso se tinha que buscar onde está o anjo forte, para onde ele foi. A quem ele chegou, a quem ele falou, a quem ele esteve dando a revelação, que é o título, é algo abstrato. Se tirar a palavra livrinho, título de propriedade,
pode resumi-lo de uma forma mais simples para que não tropeces, então, dizendo que aquele fulano comeu o título, aquele outro comeu o livro, ou vamos simplificar isso. Dar-lhe a revelação. Amém. De quem ele é. Amém, Senhor. E já conhecendo quem ele é, quem é ele, tu tens o conteúdo desse título. Quem é o cumprimento do que essa escritura está assinalando, apontando, mostrando, e quando vem a cumprimento, é em um véu de carne. Quem é ele? Quem é este? Perguntavam no tempo de Jesus. Quem é este? Porque vejam, já para realizar, fazer esse cumprimento de profetizar em Apocalipse 10, sendo entregado esse título nesse capítulo, e o vemos em Apocalipse 11 profetizando, já tu vês que é um instrumento, um véu de carne, que tem a revelação de que esse sexto selo, que é o cumprimento, que é a abertura com a sua presença. Quando diz que o descobrem e o abrem, aí ele escreveu cumprimento. A presença é a abertura do sétimo selo. Por isso é que ele diz, o podem abrir quando eles queiram, quando queiram. E quando diz o descobrem, cumprido. E o abrem. Cumprimento, algo assim ele fala e eu anoto aí. E tudo vai se cumprindo gradualmente ou gradativamente. E quando já venham ver, é por isso que perguntam, mas não se supõe que haverá, que existirá um rapto? Ver, tudo já aconteceu, porque é de uma forma tão simples e tão comum, normal, que quando vem ver, mas o que foi que aconteceu? Eu esperava que fosse desta forma ou desta forma, desse jeito. Bom, tu acrescentastes ou tirastes, e não foi da forma em que tu esperavas. Mas aqueles que estão esperando, que o estiveram esperando conforme a como o irmão Branham, de acordo com a como o irmão Branham, o precursor, anunciou, eles, quando Deus o cumpre, e eles dizem, com razão, estava certo que o irmão Branham tinha dito isso, agora sim eu vejo isso. Era isto, é isso aqui, o que eu precisava, porque com isto eu sei que eu vou para a casa de meu Pai Celestial, com isto eu sei que já tenho a passagem pronta em mãos, preparada. E aí também se cumpre essa escritura de Jacó com o anjo, se cumpre outra vez. O escolhido se agarrará dessa palavra, não vai soltá-la. Mas vejam que houve uma mudança de nome aí. O que tinha a ver a luta com o anjo para lhe perguntar qual é o teu nome? Vê que no nome tem um poder tão grande, grandioso. É por isso que quando ele dizia, não vos regozijais de que os espíritos se sujeitam no meu nome, lhes obedecem no meu nome, tudo era feito no seu nome. E na sua segunda vinda é igual. A obra que Deus está realizando para essa fé de rapto de cada escolhido tem a ver com o nome. O nome tem a ver. É uma obra de reclamação. É uma obra para, ele diz que vem na sua vinda para nos redimir, para nos transformar. Agora tudo, olhem, um irmão me escreveu como 4 páginas, mas é formoso o testemunho desse irmão, é formoso. Juan José, Rafael, eu creio que é seu nome. E ele, aqui ele me diz, olha irmão, eu era um desses que estava contra. E a mim, meu pai, não sei quem mais aí ele me falava, não sei quem mais. E me falava, mas olha isto, não, e eu combatia isso.
Eu era um dos que atirava, buscava para combater, mensagens para combater. Procurava mensagens para combater. E eu lendo isso depois, eu não lhe respondi o e-mail. Agora eu não sei se isso vai... Mas se ele escutar isso, ele vai dizer... E ele ainda não me respondeu, mas eu estou te lendo aqui. Não, espera, eu já li. Mas eu estive meditando nisso, mas já li vários dias. Mas eu creio que já vai como 5 dias que ele me escreveu. Passam 4 ou 5 dias que ele me escreveu. Eu tinha isso até para... Deixa eu continuar aqui a história do irmão. É muito comovedora a história dele, e eu queria fazer, não lendo rapidamente assim, senão me detendo, e eu ia lendo, me detendo. E ele me falava aí que, olha, irmão, e com a mesma coisa que eu combatia, eu já sei todas as artimanhas de todos aqueles, porque eu estava junto deles. E eu já sei a forma que eles atacam e procuram e tudo. E agora com esses mesmos extratos que eu usava, quando vem alguém para dizer-me, não, que ele está mal, falando assim, falando contra, eu uso os mesmos extratos que eu usava contra, eu os uso para mostrar para eles que isto é assim, assim. Mas esses são os mesmos que tu estavas usando para atacar também. Não, é que agora eu estou vendo isto, agora é que eu entendo isto. Essa escritura que eu usava para combatê-lo. Quando eu a vejo agora, eu digo, graças, Senhor, que me abriste os olhos, e agora eu entendo que isso mesmo, com isso mesmo que eu atacava, era o que eu precisava entender, compreender. Vejam como, o que é a revelação. E eu me alegro de que ele tenha, Deus lhe tenha aberto os olhos espirituais. Ele disse que foi uma luta grande, gigante, mas quando se lhe abriu o panorama, foi aberto, ele diz, agora eu não vou te soltar, porque isto é o que eu esperava, mas me coube a mim agora, chegou minha vez, ele me pediu um monte de desculpas, de perdão e tudo, e eu vou responder para ele, talvez do próprio celular, porque ele me deu até o seu número, e a ele eu vou responder para ele. Não é que eu vou fazer com todos, porque vou lhe responder agora por telefone. Ele é um pouco... Talvez vai se tornando mais difícil. É melhor pelo e-mail, que continue escrevendo. Melhor é usar um e-mail e não pelo WhatsApp. Uma vez ele me falou, troca o teu número, muda o teu número. E eu lhe disse, mas esse número, muita gente tem esse número. E ele me disse, se não agora, mas depois. Mas por quê? E é que também já tem muitas pessoas que têm, continuem dando para as pessoas que talvez não convenha. Eu não faço caso disso, não me preocupo com isso. Já escrevem coisas assim um pouquinho mais fortes e a pessoa fica lendo algum pedido e depois coloca um número diferente, aí ficam falando barbaridades e um monte de coisas e já vai prejudicando a unção, e a pessoa tem que ver o que é. E quando vê, isso aqui é mais um. E um monte já eu tive que bloquear, um monte de telefone, já por isso melhor eu vou ter que trocar o número. Porém, vamos passo a passo e Deus está me ajudando em tudo e me ajudará em tudo. E se tiver que trocá-lo, se troca. E já vai se restringindo mais para os filhos de Deus que estão buscando a bênção e estão buscando a guiança na sua vida enquanto estamos aqui. Então nos ajudamos uns aos outros. Então e buscamos o que é melhor. E enquanto estamos ainda, todavia, nestes corpos, então nos ajudamos, porém, não vamos perder tempo com essas pessoas. O irmão William tem, vejam, já íamos, mas vamos ler essa partezinha aqui, porque vejam que para cada tempo, quando tem uma, vamos ver onde é que está isso por aqui. Se é nesta mensagem, é esta. Olhem, a chave da luz.
Espera um pouquinho, corrigindo. A lei da luz. A lei da luz. Escreveram aí. A lei da luz. Diz qualquer pessoa, qualquer um, que não goste ou que se levantar contra a palavra de Deus para o tempo em que a pessoa vive, então a própria palavra o assinala, o mostra e o identifica como que tal pessoa não é de Deus. Essa pessoa não é de Deus, porque se fosse de Deus, a voz de Deus escutaria para o tempo em que ela vive. E se revela contra o programa de Deus, se revolta contra o programa de Deus, então ele mesmo se constitui, se transforma no inimigo de Deus. E a rebelião que Luzbel realizou ou fez lá no céu e depois a trouxe aqui para a terra, então toda pessoa que se rebelar contra o programa de Deus para o tempo em que ela vive é contada como uma pessoa do exército de Luzbel. Está servindo nas fileiras do exército de Luzbel, desse arcanjo caído que atualmente se conhece como Diabo ou como Satanás. Mas também tem um exército que é um exército bom, que guarda a palavra e que serve a Deus. E esse é o exército de Deus. E se você obedece à palavra, e se mantém na palavra, e crê na palavra, e vive ela, vive, olha, isso é requisito. Isso é um pré-requisito. E a vive, você pertence ao exército de Deus. Suas ações, seu modo de agir, seus atos, sua forma de viver diz quem você é. Ou seja, aqui, qual foi a palavra que o irmão Brano usou aí com Marta? Ela tinha que preencher, não foi pré-requisitos, tinha uma cláusula também, não, era cláusula, tinha uma cláusula, ou seja, que tinha uma cláusula aí, qual? Muitos não leem essas letras pequenas, mas tem de se lê-las, tem que ler entre linhas, porque Deus exige santidade. Agora, como isso a pessoa aplica isso? Não, isso é de tempo passado. Não, isso não se faz agora isso. Deus sempre foi santo e sempre será santo, Deus. Portanto, damos graças a Deus que nada neste tempo, porque Ele disse, e eu tenho repetido, nada se anulou, que se Ele não voltasse, iria se passar pela grande tribulação. Veja, nenhum se salvaria, porque aquele que mais ou aquele que menos tinha coisa que mudar, e que à luz daquilo que se estava vivendo neste tempo se ouvia bem. Não é que ele disse que estava bem, passava a mãozinha a ele. Diante de Deus não estávamos bem. Claro que não. Assim não podia entrar, jamais podia entrar assim na terra prometida, Josué com aqueles que estavam lá. O que Deus lhe disse aí foi santificai-vos, ponto final. Ele não disse entrem como estão, esqueçam disso, entrem para dentro, não. Tem uma ordem para se entrar na terra prometida, tem umas cláusulas aí. Ponha-se a evadir para ver o que vai acontecer. Não se pode desviar das cláusulas, tem-se que cumprir ou cumpri-las. E custe o que custar, um escolhido as vai cumprir. Cláusulas, porque primeiro é Deus e o seu programa e o que nós desejamos são as bênçãos, o que desejamos é agradá-lo, o que desejamos é que a sua presença esteja em cada um de nós, pois claro que vamos cumprir as cláusulas. Como? Deus. Como posso fazer, irmão José? Não fique preocupado com isso. Deus vai te ajudar. Ele vai procurar uma forma, uma maneira que você veja isso, para que você cumpra essas cláusulas. Não vai ser impossível, porque tudo é possível para o que crê. Portanto, a única coisa que Ele te exige, ou exige de ti, é que tu creias. Depois que você crê, já as portas vão continuar se abrindo daí para frente, e quando menos você esperar ou espera, já está resolvido isso que para você era um grande problema, problemão, e era difícil de sair disso. Porque você está crendo nisso que o Espírito Santo disse aí, que nós lemos no princípio de Simeão, essa revelação que Deus lhe deu aí, que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo lhe revelou
para ele que não veria morte até que visse a salvação de Israel. Bom, com essa escritura nós começamos e já estamos finalizando, terminando, mas temos falado assim um pouquinho... sempre falamos de uma forma informal, mas é assim como Deus nos dá muitas coisinhas dessa forma, as quais hoje eu estive meditando nelas, em tudo isso, como o pilar de fogo, onde o único lugar que ele desce é onde estão esses ministérios. O pilar de fogo, não existe outro lugar para a coluna de fogo descer, se não for ou é no meio dos dois querubins, no meio das duas oliveiras. Êxodo 25, capítulo 25, versículo 21. E porás o propiciatório em cima da arca, e na arca porás o testemunho que eu te darei, e daí me declararei a ti, e falarei contigo sobre o propiciatório dentre os querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te mandar para os filhos de Israel. É o único lugar que ele falaria ao seu povo, à sua igreja. Lhe falou em cada anjo mensageiro das eras, lhe falou desde esse trono de misericórdia, onde estavam esses dois ministérios, representados no arcanjo Gabriel e Miguel. Porém, quando se diz... Lhe farei coluna no templo de meu Deus e nunca mais sairá daí. Já então se vê depois que estavam aí e tinham saído. Para onde eles foram? Estavam aí e tinham saído lá fora. Para se manifestarem. Para quê? Para que a presença de Deus, a coluna de fogo, pudesse descer sobre a igreja noiva, a qual ele estava esperando, porém, se não aparecessem esses ministérios, não iria descer a coluna de fogo no meio dela, que a estava esperando, a presença de Deus. Tinham que estar esses ministérios para poder a coluna de fogo, poder o ser habitar no meio da igreja. Agora lembrem-se que as tribos do norte estão desparramadas, espalhadas. E não se pode ter o reino do Messias sem esses dois reinos juntos. O número da idade da era sétima de Laodiceia está. O número dos escolhidos da era da pedra angular está. E tudo tem que ser junto ou ficar junto para poder ver brevemente esses 144 mil unidos. Tudo tem que ser juntado. 144 menos 24 mil. 120 mil. Duas tribos são da tribo de Benjamim de Judá, 10 tribos da tribo do norte, ou das tribos do norte. Em José representado em Efraim, que estão no meio dos gentios. Quando vocês possam, e Deus permita que se veja o que é o selar, quando foi, como aconteceu, o que falta, como foi, quando foi, o que falta para selar esses 144 mil, se darão conta que estamos mais próximos, mais próximos de todo esse evento, no qual vai culminar, finalizar ou concluir. Quando vejam com tudo isto que está acontecendo no povo hebreu, com o povo hebreu, tudo isso para eles vai se transformar em bênção, porque eles vão buscar mais ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Vão ter esse sentimento mais, esse sentir mais, por clamar mais por aquele que eles estão esperando. E quando uma pessoa entra em desespero, entra em cena, Deus entra em cena quando a pessoa entra em desespero.
o Espírito Santo trazendo a revelação para o povo. Podemos colocar esse tema. Porque tem um bem formoso que nós podemos desenvolver em algum momento. O que é o ser? O ser, o que é ele, o que ele é. Em cada indivíduo, em cada escolhido. Esse é um tema muito formoso. Porque ele, vejam, quando ele começou na criação, o irmão Branham tem uma mensagem que ele fala que começou como um halo. Porque tudo era ele. O halo é uma luz, isso é uma luz. Diz o Big Bang, mas vejam, começou uma luz, um halo. E ele era objeto de adoração, e não tinha nada, não existia nada. Mas tudo isso, quando tu vens ver tudo isso aqui, no meio da raça humana, chegará um momento em que vocês podem estar se vendo e olhando, porque eu não vejo, eu não te vejo. Eu vejo o teu corpo, mas tu és o que tu estás dentro desse corpo, é o que tu és. Mas quando já esse corpo corruptível, temporário, seja ou for glorificado, aí já são, como dizemos as coisas, aí já são outros 20 pesos. Porque aí já é outra coisa, porque aí eu já não estou vendo somente o corpo onde tu habitas, senão que eu estou te vendo, eu estou vendo a essência de quem tu és. Quando viram aí a Jesus glorificado, aí eles estavam vendo essa manifestação. Nesse momento, nesse ato aí no Monte da Transfiguração, o que seria a sua segunda vinda no último dia, no dia postreiro? Agora, isso mesmo seria cumprido em cada escolhido de Deus. Estaríamos nos vendo como o seu ser. Estaríamos vendo o que ele é. Olhem, é algo tão grande o que nos coube neste tempo que não existem palavras para agradecer ao Senhor que nos tem aberto os olhos e o entendimento para ver o que Ele prometeu que iria cumprir no meio da sua igreja, porque foi prometido que a igreja não passaria, a noiva não passaria pela tribulação. Portanto, algo teve que ter acontecido quando ele voltou, regressou. Algo teve que Deus ter feito algo com a vinda dele no nosso meio, entre nós. Tudo tem que ser cumprido nesta dimensão. A vinda desse anjo forte, a vinda do anjo forte é Cristo. É a unção. E a unção é a palavra. É a revelação. E ele, ao ele voltar, vocês já sabem o que ele fez. Trazer a cumprimento nesse ser que ele estaria realizando, realizando a sua vinda. E então, já com o cumprimento dessa promessa, em um véu de carne, porque Hebreus 9 é que diz, onde fala, como está estabelecido, que o homem morra. Busca essa escritura. E depois o juízo, algo assim. Hebreus 9, e da maneira que está estabelecido para os homens, 9:27, e da maneira que está estabelecido para os homens que morram uma só vez, e depois disto o juízo. Não pode, uma pessoa não pode pedir que venha um corpo glorificado para que morra de novo, novamente. Porque vejam vocês que Lázaro, quando Lázaro morreu, estava o seu corpo aí.
ressuscitou, mas voltou a morrer. Deus o ressuscitou, mas voltou a morrer nesse corpo. Assim como a criança, o menino da viúva de Eliseu. Mas depois morreu, ele morreu, mas não um corpo que venha e morra de novo, novamente. Isto já está estabelecido. Se você morre uma só vez nesse corpo, você morre, não voltará a morrer. Ponto final. Não vai voltar a morrer. Ele não nos vai dar um corpo eterno e glorificado para depois morrer. E isso está se desmiuçando cada vez mais e mais, está se desmiuçando isso. Porque vejam vocês, quando já aconteça a ressurreição e a transformação de nós que vivemos, 30, 40 dias, e vamos embora, nos vamos. Não é um tempo para morrer. O único que terá que fazer isso é o ministério de Moisés e Elias, mas é estando neste corpo de carne. E aí é onde entra essa parte do que é adoção. E se confundem muitos, não, é que a adoção é transformação, é um corpo eterno e glorificado. Claro que sim. Mas as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E a adoção é receber. E olhem, vamos deixar isso aí porque entraríamos em algo que depois, quando Jesus, ou logo que Jesus desceu do Monte da Transfiguração, ele continuou igualzinho, igual, e fez a obra de redenção na cruz do Calvário, para realizar, fazer o sacrifício. Depois, o que foi que aconteceu? Morreu, no terceiro dia ressuscitou no corpo glorificado e não teve que morrer. Pelo contrário, esse corpo, Deus o ascendeu, o subiu ao céu e sentou-se à destra da majestade de Deus. Esse corpo sentou-se. Agora, para o cumprimento de Apocalipse 11, é um ministério adotado. Mas não confundas um ministério adotado e um corpo glorificado. São duas coisas totalmente diferentes. A adoção de um ministério é o que diz o reverendo William Branham em Nomes Blasfemos, quando já parecia que estava fraquinho, que ele não podia. Deus então coroaria o ministério. É um tempo muito glorioso que Deus nos está trazendo neste tempo, que é a fé de rapto, isso, e conhecer todos esses mistérios, que já não podemos dizer que é mistério, senão que já é algo revelado. Um mistério é algo que está selado, trancado, mas quando é aberto já é revelado, já é um mistério sendo mostrado. O que é, o que ele é. E como tudo, Deus tem tudo que cumpri-lo nesta terra. Deus tem tudo que cumpri-lo nesta terra. Tudo que estava no templo celestial, no lugar santo, o vemos nas eras. E tudo que está no lugar santíssimo, o vemos neste tempo na era da pedra angular. Tudo que estava lá é hoje cumprido no meio da igreja noiva, no cumprimento daquilo que foi mostrado para o reverendo William Branham numa grande carta catedral. Então, quando tu já falas abertamente, já não é um mistério, já não é um segredo. Mas é que por isso que agora, ao se identificar esse instrumento, ao ser identificado como cumprimento daquilo que Deus prometeu, então já o escolhido de Deus já identifica essa promessa, mas também isso que nós lemos aí, dessa luta que houve, que aconteceu de Luzbel e do arcanjo Miguel no céu, que vem a ser, ou isso é trazido para a terra, e aí então, ao identificar Deus, ao identificar através desse instrumento, através da mensagem que e onde ele está, então aí vem essa luta, acontece essa luta, vencer então essa luta dos homens, entre os homens, e então vem no final,
realiza o cumprimento dessa escritura de Apocalipse 11, porque já o identificarão, assim como os escolhidos o têm identificado, ou o identificaram. Hoje, segunda-feira, 22 de abril deste ano de 2024, nós tivemos esta conversa da escritura de São Lucas, de como Simeão recebeu a revelação do Espírito Santo, e o Espírito Santo, falamos aí que o Espírito Santo, o irmão Brana tinha dito que era Gabriel. Estava o Espírito Santo operando nesses dias, e que quem o levou, e diz que foi levado pelo Espírito Santo, quem o levou, ou seja, que teve a revelação de quem era esse menino, essa criança. São Lucas 2:29, que foi a que se leu, foi lida. Agora, Senhor, despede o teu servo em paz, conforme a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação. Mas ele tinha sido movido pelo Espírito Santo, lhe tinha sido revelado pelo Espírito Santo isso. E diz que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo revelando aos escolhidos quem é ele, ou quem ele é. Quem é o Messias, o ungido. Por aí. É o Espírito Santo quem revela. O Espírito Santo quem revela, quem dá para o escolhido essa revelação. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus, e como que este lugar aqui, houve um grande ambiente aqui nesse lugar para conversar, um bom ambiente, e também nos lugares onde nós fizemos lá na construção, mas já como que já se está movendo, certas coisinhas se estão movendo por aí, e Deus nos continue dando tudo o que Ele nos está dando, e continue existindo este ambiente, havendo este ambiente onde nós sentimos a presença do Senhor, e a palavra flui e vai saindo e vai fluindo. E eu dizia para Julio Ángel nesses dias, é como um play, apertando o play, que aperta-se o play, e nós terminamos, e o que faz é que dá uma pausa e vai para assim, um outro lugar. A Sarita, eu também tenho lhe falado isso para a Sarita, que quando se põe, o ambiente fica assim, desse jeito. Onde foi? Foi no lugar que nós falamos disso, sobre isso, e é como que se apertasse o play e tu rapidamente tenta buscar algo para falar, e esse algo sempre é um coração crente, onde se deposita essa palavra, que não caia em terra, e que não caia por terra. E como é o tempo onde essa terra está tão fértil, para que essa palavra brote, sempre tem lugar para ela. Ela sempre encontra lugar e germina, e vai germinando essa palavra nessa pessoa e vai rejuvenescendo-a. Bom, se nós continuamos assim, continua fluindo, chegando. Que tu complementes o mesmo século, no mesmo ano. Deus não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo, mas ele sim pode ter 12 ministérios ao mesmo tempo na terra em um homem. Ele os teve em Eliseu, que veio com uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. Agora ele pode ter dois profetas na terra, e aparentemente podem se ver ou serem vistos dois homens, dois profetas no mesmo século e até mesmo no mesmo ano. E as pessoas dizerem, Deus tem dois profetas na terra ao mesmo tempo, mas não os pode ter ao mesmo tempo para serem mensageiros de uma era ou de uma dispensação. Portanto, estarão separados por era. Um pertence a uma era e o outro pertence a outra era, ou para outra dispensação. Esse é um mistério tão grande que agora nós estamos vendo isso. Agora, vejam, houve dois, se teve dois lá, que um no final ele deixou de falar, se teve dois, um no final deixou de falar, e já um outro falava por ele. Fala ao povo, diz ao povo. Me dá
Não o sorriso de ficar zombando, mas aquele bom sorriso. Quando dizem não, porque aqui ele falou, aqui ele disse. Olha o que Benji disse aqui, que ele disse, fala para eles que eu sou. Fala para eles que eu sou. Benji disse aqui que o irmão William disse que ele dissesse que eu sou, aquele que estavam esperando. E eu ri, um riso de alegria, de gozo, porque a pessoa vê como é que uma pessoa pode entender todas essas coisas e ver pessoas que usam isso para... Me fazia falta nesses dias para algo que eu estava lendo, me fez falta e me manda, uma pessoa me manda aí, um dos tantos que me escreve assim por me aborrecer, talvez, ou tentar, pensam que eles fazem, e pelo contrário, isso me ajudou, porque, mas olha isso aqui, meu Deus, eu não escrevi de volta porque vão pensar que a pessoa ia dar, eu ia dar até graças a ele por isso, porque aí se estava cumprindo, vejam, como esse play que agora eu falei para vocês, mas aí estava mais direto isso. Ali, vai e diz para ele isto, vai e diz isto. Mas tu dizes assim, dessa forma, desse jeito. Olhem, que eu sou o que William me disse, que lhes falasse, dissesse, eu sou o que vocês estão esperando. Eu sou o cumprimento dessa escritura. Eu sou isso. Ele me disse que eu dissesse assim para vocês. E depois, quando voltei para cá, tu lhe falastes o que eu te disse? Assim, como tu falaste? Pois eu disse o que tu disseste. Eu sou o Messias, eu sou, porque assim mesmo eu escrevi no e-mail. E eu tenho isso. Eu não sei se eu cheguei a mostrar. Está com data e tudo. Isso está tudo aí. E também eu disse para ele pessoalmente, ou seja, assim por telefone, lhe falei pessoalmente e ele lá certamente o traduziu. Fala para eles que eu sou. Agora, isso é como tu colocar o play ou apertar o play agora e ele não está aí. O Espírito Santo obrando, dizendo, fala isto. Ele está aí, o Espírito Santo dizendo, fala isto. É como, eu não sei se vocês conseguem entender isso, é tão formoso isso. E quando isso flui, e é como se a pessoa estivesse quietinho e a pessoa falando assim, com a boca falando, ou seja, dando um canal falando, e a pessoa, vamos dizer, a pessoa fora do corpo, olha, eu não estou pensando nada como falar as coisas para que vocês tenham uma ideia de como é isso. É Ele. Por isso ele dizia, se eu pudesse sair e que não me vissem e somente escutassem a voz, seria melhor, porque o ser humano sempre olha para o véu. E o que ele olha, e a forma que o olha não é na forma em que Deus o olha ou vê. Deus nos vê, nos olha através, neste tempo. Nas eras, ele não olhava através do sangue, nos olhava através do sangue de Jesus nas eras. Hoje ele nos olha através desses binoculares hoje. O ser humano olha para o outro ser humano através dos erros. E aponta e julga e mete o dedo na ferida. Nós temos que nos olhar tal como Deus nos olha, através dos binóculos de Moisés e Elias, onde unicamente tem misericórdia. O único lugar que tem misericórdia. Não tem mais misericórdia na terra, nem haverá, a não ser através desses ministérios, os quais Deus tem estendido essa misericórdia, espalhado. E ele diz que quem receba Elias e Moisés recebe misericórdia. Não tem mais breque aí. E nos olhamos com esses olhos e quando nos vemos, sabe a quem nós olhamos? Olhamos ao ser, a Ele. Porque Ele é a palavra. E o que é que está em nós? A palavra. Bom, foi para mim um privilégio grande poder conversar
Estas palavras neste lugar, essa é a quarta vez com Sari. A terceira vez já estamos gostando. Sim, vamos trabalhando, colocando em dia aqui tudo isso que ele tocava, chegou a vez agora, já estamos pondo-nos em dia para ter preparadinho também. Olhem, continua saindo aqui. 1 de Coríntios 13, da Gorinha, agora vemos por espelho. Obscuramente, isso é Paulo falando aí, mas então veremos face a face, cara a cara. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como fui conhecido. Aí está a escritura que é o complemento daquilo que estamos falando, de que quando nos olhamos a esse ser. Olhamos esse ser porque estamos nos olhando tal como fomos no princípio, no início. Eu sei que estamos chegando no tempo final, culminante de conclusão. Já estamos chegando nessa parte daquilo que o irmão Branham viu, mas estamos desfrutando dia após dia, dia a dia, essas etapas que vão passando até chegar nesse momento, nesse instante. As vivemos, nós choramos, cada dia que passa as desejamos, as vivemos porque estamos fazendo a história do sétimo selo. Portanto, todos os passos que nós vamos andando, vamos a passos firmes, porque Ele está no meio do povo, Ele está conosco, não vai nos deixar, não vai deixar que a gente fiquemos para passar pela grande tribulação. Pelo contrário, nos vai ajudar e nos continuará ajudando para chegar e alcançar essa meta de nossa transformação, de nossa adoção. Bom, que continuam tirando escrituras, não vamos terminar da luz, a da luz. Diz o irmão Branham, isso foi na crueldade do pecado aí. Tem um que eu venho tendo, eu tinha guardado. Tem uma que eu tinha guardada, vamos ver já que tocaste nisso aí, do halo outra vez, dessa luz. Eu vi que isso está bem, mas tem uma. Isso está bom, mas eu tenho uma. Vamos ver se eu tenho ela por aqui. É esta aqui. Isto aqui é da mensagem Perguntas e Respostas sobre o Gênesis. Que ele diz aí, e já com isto terminamos, ele diz: agora nenhum homem viu o Pai, jamais viu o Pai. Nenhum homem pode ver a Deus em forma corpórea, porque Deus não está em forma corpórea. Deus é um espírito. Está bem, ninguém viu o Pai, senão que o unigênito do Pai o tem declarado. O declarou. Eu, João, vê agora. Mas prestem atenção agora, não tem nada, não existe nada. Só tem um espaço. Está falando do princípio, do início. Não tem luz, não tem escuridão, não tem nada. Simplesmente parece nada parece, mas dentro tem um grande ser sobrenatural, Jeová Deus, que cobriu todo o espaço de todos os lugares em todos os tempos. Ele era desde a eternidade, Ele é o começo da criação. Esse é Deus. Não posso ver nada, não posso ouvir nada, nem o movimento de um átomo no ar, nos ares, nem nada, nem ar, nem coisa alguma. Mas mesmo assim, Deus estava aí, mesmo assim. Esse era Deus. Agora olhemos por uns minutos e depois de um tempo, nenhum homem viu isso agora. Esse é o Pai, esse é Deus. O Pai. Talvez por aí se pode responder a pergunta de Alfonso que me fez. Eu creio que aqui pode ser respondida a pergunta. Agora observem. Depois de um tempo, começo a ver que se começa a se formar uma pequena luz sagrada, como um pequeno halo, ou algo assim parecido. Círculo. Você apenas poderia ver com olhos espirituais. Para olhar agora. Enquanto estávamos olhando, toda a igreja agora, estamos de pé sobre uma grande varanda, observando aquilo que Deus está fazendo. E chegaremos diretamente a essa pergunta aqui, veremos como Ele a responde. Agora,
Muito bem, ninguém viu a Deus. Agora, a coisa seguinte que começamos a ver com olhos de um olhar sobrenatural é como podemos ver esse ser, com olhos ou com uma olhada sobrenatural. Vemos uma pequena luz branca se formando aí. O que é isso? Isso foi chamado pelos leitores da Bíblia Logos, ou o ungido, ou a unção, ou a, como iria dizer, a parte de Deus começa a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que era ou do que fosse. Era um pouco debaixo de uma pequena, sob uma pequena luz se movendo ele. Essa era a palavra de Deus. Por isso que ele diz, mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Aí nós vemos o Logos, o ser. Agora o próprio Deus se deu à luz a esse filho que foi antes que houvesse, nem sequer houvesse ou existisse um átomo nos ares para formar um átomo. Vê, isso foi. Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que tínhamos antes da fundação do mundo. Agora, tudo isso, vejam como agora, tudo isso nós estamos vendo ou estamos vendo na manifestação do cumprimento da vinda do ungido, do Messias, do Cristo, no meio da sua igreja, o cumprimento desse anjo que era diferente dos outros. Já vamos terminar aqui e já vamos mais profundamente, teria que buscar os livros, o livro dos selos e citações, para aí anexar, colocar várias coisas aí escritas que nós não temos lido ou não lemos, que vão junto com tudo isso, e ele me falou que isso, deixe isso mais para depois. Ele me falou, eu creio que é um pouco mais profundo isso, estamos já entrando em etapas mais profundas, onde já estaremos vendo mais de pertinho, de perto, o que ele é. Porque estamos voltando ao Éden. O que aconteceu no Éden? Ele estava aí ou lá, podia ter comunhão com ele, com esse ser. Para isso é que nós estamos nos aproximando, para isso. É por isso que há coisas, são coisas mais profundas, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu. Diz Paulo que ele viu lá em cima, nesse terceiro céu, e que diz, isso é algo muito, muito grande, isso que não se pode falar agora em detalhes, em minúcias. Claro, não era para o seu tempo. Se ele chegasse a falar isso lá, estaria dando fé de rapto para esse grupo. Mas esse grupo não era para obter a fé de rapto. É agora, são vocês os que aqui estão presentes, são vocês os que estão escutando, são vocês os que estão lendo uma mensagem rápida, rodeará a terra, uma mensagem rápida estremecerá todas as nações, como está fazendo com o avivamento final, com o último despertamento final da igreja noiva, a qual ela estava esperando esse avivamento. Para mim foi um privilégio grande poder estar com vocês conversando sobre este tema, o Espírito Santo. No último, pode ser o Espírito Santo revelando aos escolhidos quem é o Messias. Entre parênteses, o ungido. Que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.